capítulo 3. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para nos falar nessa noite, nesse texto, nessa situação, nesse ocorrido, né? Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 9. Como nós sempre temos dito, as histórias da Bíblia são as nossas histórias, e muitas delas nós nos identificamos com as histórias, com os acontecimentos, com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Gênesis capítulo de número 3, versículo 9. Vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor amado Deus, graças te damos, te louvamos por esse tempo, por esse dia. Estamos nesse seminário, nessa festa de Hanukkah, uma festa de dedicação, de consagração, de celebrar ao Senhor pelo milagre, porque Tu és o Deus do milagre, o Senhor dos senhores. Meu Pai, cubra-nos com Teu sangue, com a Tua graça, com a Tua bênção, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração de forma poderosa. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar-se. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, né, na casa do Senhor, chegando ao final de mais um ano, o ano de 2021, um ano difícil também, né, tanto quanto o ano passado, mas agradecendo a Deus pelo milagre da vida, agradecendo ao Senhor pelo sobrenatural, pela bênção de Deus, né? A Hanukkah é um milagre em nossas vidas, é a celebração do milagre, é a celebração a Deus, é a consagração, é a dedicação ao Senhor dos Exércitos. Enquanto muitos estão celebrando a espíritos que não é o Espírito Santo, enquanto muitos estão festejando, buscando a felicidade em tantas outras coisas, Deus nos chama para esse tempo. Chamados para fora é o tema do nosso seminário deste ano, e vamos estar falando sobre chamado. Vamos estar falando sobre chamado. A Bíblia mostra muitas histórias de pessoas que foram chamadas. O próprio patriarca Abraão foi chamado para largar a sua casa, para deixar os seus parentes. Muitos de nós sabemos o que é isso, porque muitos dos que estão aqui estão longe dos seus parentes, tiveram que sair para poder buscar uma melhoria de vida, para poder se realizar profissionalmente, e acabou constituindo família, acabou encontrando o Senhor Jesus. Abraão foi chamado para largar a sua casa, para largar a sua parentela. Obrigado, Adriano. Para largar tudo, né? Embora ele tenha uma desobediência e ele carrega o seu sobrinho Ló, mas ele foi chamado, e a Bíblia fala de tantos outros chamados, tantas outras pessoas que foram chamadas. Samuel foi chamado, né? Nasceu de um milagre, e a mãe dele dedicou ele ao Senhor, e houve um tempo do chamado. Lembra-se quando ele estava lá sendo treinado na casa de Eli? Uma certa noite ele foi dormir, e de repente ele ouviu uma voz, não sabia quem era, correu lá para o quarto achando que era o sacerdote Eli, até que Eli teve o discernimento que era Deus o chamando. Então vários foram ou são os chamados, né? Elias teve o seu chamado, Eliseu teve o seu chamado. Quantas pessoas na Bíblia foram chamadas para realizar, para sair para fora, para largar, para deixar o que tinha, e falando não só de homens, mas mulheres também foram chamadas. Na época dos juízes, na época que não tinham reis, que eram homens que se levantavam para governar a nação de Israel, homens que tinham o poder administrativo, o poder religioso, Deus levantou Débora para ser uma juíza, e ela pôde comandar as tropas
pôde comandar o exército nas batalhas. O que dizer das mulheres na época de Jesus que foram chamadas para poder suprir o ministério de Jesus? Sendo Jesus Deus, poderia fazer pão e carne aparecer todos os dias, mas Ele levantou, mulheres foram chamadas para fora, ainda que continuaram nos seus lares, os seus afazeres, mas foram chamadas para sustentar o ministério de Jesus. Outras seguiram o próprio Mestre, deixaram, abandonaram o que tinha para poder caminhar com Jesus. Poderíamos falar de Moisés, que foi chamado quando estava no deserto, trabalhando no seu ofício. O Espírito Santo se manifesta para ele, ardendo de uma forma simbólica, ardendo em uma planta, a sarça, e então Deus fala com ele e o chama. Um rapaz, agora já homem, casado, constituído, que havia acabado de constituir família, e agora ele é chamado para retornar, sair do meio do seu sogro, da casa do seu sogro, pegar a mulher, os 2 meninos, e ir de novo, ou voltar novamente para o Egito, para ali ser um instrumento de Deus. São muitos os chamados. Poderíamos falar de Paulo, um homem conhecedor das leis judaicas, um homem muito estudioso, preparado para ser um grande líder religioso. Ele tem um chamado. Então o tema da ministração hoje do nosso seminário é chamados para fora. Chamados para fora, né? E nós encontramos aqui uma indagação, um questionamento diante de uma situação, diante daquela situação em que o pecado entrou no mundo. Nós encontramos Deus chamando Adão, mesmo sabendo aonde eles estavam, porque Deus é o conhecedor de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os momentos. E aí, então, quando Deus vem para conversar, quando Deus vem para se relacionar com Adão, depois da queda, Deus então disse: aonde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus estava chamando ele para algo, para um posicionamento, para algo muito importante. E nós observamos aqui algumas situações que fazem com que nós nos escondamos do chamado, que fazem com que nós nos escondamos daquilo que Deus tem para nós. Então esse é um tempo que Deus está nos chamando. Houve um tempo que Deus te chamou para fora do vício, para fora da religiosidade, para fora da idolatria. Houve um tempo que Deus te chamou para fora, para sair do meio, né, de tudo aquilo que não te trazia vida, que não trazia a presença de Deus. E nós estamos aqui num ambiente onde todos servem ao Senhor, e agora Deus tem um chamado para nós, e nós precisamos alinhar a nossa vida para esse chamado, irmão. Deus nos chama para sair fora das 4 paredes, das 4 paredes da sua casa, das 4 paredes da igreja, das 4 paredes da sua vida profissional, dos seus negócios. É um chamado do Senhor. Adão era crente, Adão servia a Deus, acabaram de cometer um deslize, mas Deus nos chama. Onde está Adão? Porque há algo que precisamos fazer, e Adão, por alguns motivos, Adão se escondeu da presença do Senhor. Eu quero destacar aqui o primeiro motivo: medo. Adão teve medo de Deus, Adão teve medo do que iria lhe acontecer, porque possivelmente depois do acontecido, Adão se lembrou dos diálogos, das conversas que Deus tinha com ele e com Eva, e do que Deus disse, das consequências que viriam por causa daquela queda que veio a se confirmar ali, né, naquela situação. Então ele teve medo de comparecer perante o Senhor, ele teve medo de comparecer perante Deus, ele teve medo de dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu caí.
caí, Senhor, eu desanimei, Senhor, eu não entendi, Senhor, eu não compreendi, mas eu estou aqui. Ele teve medo, porque o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. O próprio escritor, o próprio apóstolo João, escrevendo a sua carta, ou as suas cartas alguns anos depois, ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor tira todo medo. O amor ao Senhor, o amor à causa do Senhor. E quando preparávamos esse seminário, o Senhor nos fez voltar, me fez voltar ao meu chamado. Não um chamado para ser cristão, não um chamado para me converter, mas um chamado para me preparar. Os medos que eu passei, sem saber o que seria, sem saber o que iria acontecer, né? O Senhor tem um chamado para nós, e nós precisamos romper com o medo. Adão se escondeu por causa do medo. Olho para vocês e vejo que uma boa parte de vocês e dos adultos que aqui estão, tirando as crianças que caminham tem pouco tempo, mas uma boa parte dos adultos já caminham com o Senhor há alguns anos. Não são mais neófitos da fé, não são mais novos. Alguns já têm 2 anos, 5, 10 anos caminhando com o Senhor, e eu tenho certeza que em todo esse tempo Deus já te falou sobre o chamado. Deus já te falou sobre algo. Deus já te cobrou sobre algo, um chamado para sair fora das 4 paredes, um chamado para trabalhar no reino do Senhor. Quando Deus me chamou, eu estava desempregado, com a Sara com poucos meses, ia completar 1 ano, se não me engano, e eu fui almoçar, né? Quando Deus trabalha com a gente, às vezes acontece esses almoços, né? Acontece essas coisas que alimentam a carne, mas Deus também vem alimentar o espírito. E aí o meu pastor nos convidou, o pastor Simval Rodrigues Pereira Filho, nos convidou para a gente almoçar na casa dele. E quando nós terminamos de almoçar, comemos a sobremesa, se não me engano foi um doce de figo com um creme de leite, isso no ano de 1994, no final do ano de 1994. E então, conversando, ele disse assim, ele me deu uma palavra, ele me deu um texto bíblico, e ele disse: é um chamado de Deus para a sua vida. 2 Timóteo capítulo 2, versos 15, se não me engano, ou 1 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que nada tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Foi um texto, foi um chamado que ele me deu, né? E eu não sabia o que iria acontecer. Eu só sabia que o chamado era para me preparar. E a maneira de se preparar era estudando, era indo para o seminário, fazer um curso teológico. E ele me disse: olha, a igreja não tem muito o que te oferecer, porque as opções que você tem é o seminário da nossa convenção em Belo Horizonte, e porém lá você terá que levar a sua família, terá que toda uma despesa lá em Belo Horizonte. Ou então a outra opção é fazer o seminário do MTC, o MTC latino-americano, um seminário interdenominacional que nós tínhamos lá em Montes Claros, agora não tem mais, mas porém o valor era mais de 2,5 salários. E a terceira opção era fazer um curso de teologia no Seminário Batista Teológico do Norte de Minas, lá em Montes Claros, um seminário da primeira igreja batista de Montes Claros, pertencente à Convenção Batista Brasileira. E aí eu me lembro, e ele disse: e a igreja, então, ela pode te ajudar, pagando a sua matrícula, pagando a sua mensalidade.
e a mensalidade era meio salário mínimo. Hoje, no valor de hoje, seria R$550. E aí então eu disse, eu vou. Não sabia o que ia acontecer. Havia alguns medos, havia algumas situações, mas eu não fiz o que fez Adão, que não só teve medo, mas ele se omitiu do chamado. A omissão é algo difícil, é algo complicado, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente fica omitindo as coisas, a gente fica postergando, a gente fica protelando, a gente fica jogando para frente. Não, esse ano não, deixa o ano que vem, deixa eu fazer a faculdade, deixa eu ganhar dinheiro, agora não, deixa eu casar, não, deixa os meninos crescer, quando os meninos crescerem, vai só jogando para frente, E então eu aceitei aquele chamado em fevereiro de 1995. Eu estava no seminário fazendo a minha matrícula, me matriculando para poder me preparar, calçar os meus pés, as minhas mãos, estudando teologia. 4 anos no seminário, 4 anos estudando, sem saber se seria, não havia na minha cabeça definido que eu iria pastorear, mas eu estava apegado ao texto bíblico: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Eu queria ser um obreiro, eu queria ser aprovado. Não passava pela cabeça se tornar um pastor. Então esse foi o meu chamado. Quantos medos, quantas incertezas, quantas situações, sem saber o que iria ser, sem saber o que iria acontecer. Mas o Senhor me chamou para sair. Não que eu estava acomodado na igreja, Eu, graças a Deus, entendi que precisava se trabalhar na igreja e me prontifiquei rápido para trabalhar na igreja. Fui zelador da igreja, limpava a igreja, abria e fechava a igreja, era o primeiro a chegar e o último a sair. Servi no Ministério de Missões, trabalhando com missões, fazendo eventos, cantinas, para poder levantar recursos para enviar para os missionários que estavam no campo trabalhando, missionários que haviam largado tudo, deixado tudo e que precisavam de sustento. Trabalhei com o evangelismo da igreja, evangelizando, pregando, distribuindo folhetos, fazendo cultos evangelísticos. Fui auxiliar de professor da classe do batismo, estava lá auxiliando o professor lá, sendo ministrado, aprendendo. Fui professor da classe dos jovens, estava lá à disposição para ensinar os jovens, posteriormente da classe dos adultos. Então eu era ativo, mas o Senhor tinha um chamado para mim a mais. Não era só isso, o Senhor queria mais. E assim também é conosco, irmãos. Deus tem sempre algo mais para nós. Nós é que ficamos satisfeitos com as coisas que vão nos acontecendo. Nós é que ficamos satisfeitos com as coisas que vamos recebendo, e com isso nós vamos nos acomodando, e nós vamos ficando satisfeitos com algumas coisinhas, algumas conquistas que nós vamos alcançando em todas as áreas. E também na área espiritual, na área de serviço na igreja. Então Deus me chamou e eu disse: Senhor, eu vou me preparar, eu vou estudar. E quando eu estava no meu 2º ano de seminário, me preparando, me posicionando como Adão deveria se posicionar, porque era isso que Deus estava esperando de Adão, que ele rompesse o medo, que ele rompesse a omissão e que ele se posicionasse. Deus sabia o que estava acontecendo, o que aconteceu, aonde estava Adão, como ele estava. Mas quando Deus diz para ele: aonde você estava, Deus está cobrando dele o que? Um posicionamento. Você precisa se posicionar. Não é porque você caiu, não é porque você errou, não é porque você pegou, que agora você deve ficar escondido. Qual é a sua posição? Qual é o seu posicionamento? Então Deus nos chama, irmãos.
Deus nos chama para nos posicionar diante das coisas. Deus nos chama para nos posicionar diante do chamado, seja ele qual for, seja o chamado que Deus tem te dado, o chamado que Deus tem falado contigo, é preciso se posicionar. Se você ainda não sente que há um chamado para você, então busque de Deus, Ele tem algo para trazer na sua vida. Embora 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, diz que o Senhor nos chamou para que nós exerçamos o ministério da reconciliação. Quantas pessoas você conhece no seu rol de amizades, ou até mesmo familiar, que não conhece Jesus, que não serve ao Senhor? É o primeiro chamado meu e seu, é para poder nós desenvolvermos o ministério de reconciliação, de trazer essas pessoas. E então, eu depois fui para o seminário, estudar de segunda a sexta-feira, né? Eu só tinha o dinheiro para pagar a mensalidade. Todo dia 10, mais ou menos, eu ia no tesoureiro da igreja pegar a oferta que aquela igreja me dava, e uma oferta muito abençoada, porque era o dinheiro que eu tinha para pagar o seminário, é o dinheiro que eu tinha para poder estar pagando ali algo que ia me dar ferramentas para atender aquele chamado, para compreender aquele chamado. E eu não questionei, e eu não duvidei, eu não coloquei, né, como diz nós norte-mineiros, não, eu não coloquei porém para Deus, eu não coloquei porém para o meu pastor, eu aceitei aquela palavra, né? Até porque os tempos eram outros. Hoje, se quase que pastor não tem voz nenhuma, as pessoas tomam as suas decisões, e quando comunica com a gente, já realizou as coisas, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente em muitos lugares ainda é assim. E então me matriculei, fui estudar, com muita dificuldade, né? Não era fácil. Chamado não é fácil. Atender o chamado não é fácil. Desempregado, só tinha o dinheiro para pagar a faculdade, o seminário, né, a faculdade teológica, mas eu entendi, e não sabendo o que iria acontecer pela frente, não sabia o que eu iria me tornar, mas eu estava como uma chama acesa de cumprir o meu chamado. Eu fui me preparar, eu fui estudar, né, com muita dificuldade, não tinha livros, já compartilhei algumas vezes com você, mas quero compartilhar, porque o Espírito Santo me fez lembrar isso, para ministrar para você. Não tinha dinheiro para livro, não tinha dinheiro para xerox, não tinha dinheiro nem para ir para o seminário, morava longe, ia a pé, ia de bicicleta, mas ia estudar, das 19 horas até as 22h45, né? Estudado, para atender, para colocar em prática aquela palavra. Dias difíceis, dias trabalhosos, dias que faltavam as coisas de alimentação dentro de casa, dias que eu poderia questionar o meu chamado, e talvez eu até questionei, não me lembro, e se tiver feito isso, que o Senhor já me perdoou, ou talvez até pensei, não me recordo em momento nenhum de ter questionado esse chamado, mas fui. Quando eu estava no meu segundo ano de seminário, eu então recebi um convite para ir pastorear uma igreja que estava começando, que não era nem igreja assim, organizada oficialmente, era igreja porque era pessoas, tinha pessoas. E aí então eu estudava de segunda a sexta, e aos sábados pegava a pastora, já tinha um Adriel, e aí então a gente viajava 100 quilômetros para poder cuidar desse povo, para poder pastorear esse povo, né? E assim foi por 2 anos. Quando não tinha aula na sexta, a gente ia na sexta mesmo, né? E hospedava na casa dos irmãos, sem conhecer, com 2 meninos, né? Quantas
pessoas deixam de atender o chamado porque colocam os porém. Eu não vou para a igreja não, porque o menino está trabalho, porque o menino, eu não vou sair não, porque tem que carregar os meninos, né? Sempre a gente vai transferindo, vai colocando, se omitindo, não se posicionando. E assim foi, pastoreamos ali. Quando eu estava partindo do meu 3º para o 4º ano de seminário, então as coisas começaram a melhorar um pouco. Eu arrumei um local para trabalhar e comecei a desenvolver um trabalho ali, trabalhando, né? E depois de um ano trabalhando nesse local, começou a ter algum reconhecimento do que eu estava fazendo, da minha qualificação, né? Eu havia me preparado muito tempo jogando futebol, e aí depois era um meio, eu me converti nesse meio, e depois eu fui trabalhar com projeto social nessa área também, e eu estava trabalhando então num determinado local, e aí atendendo, né, o chamado de me preparar, estudando no seminário, viajando 100 quilômetros para ir, mais 100 para voltar, né? Para ir até que era uma beleza, era bom, que a gente pegava o ônibus na rodoviária, então você tinha garantido o lugar de sentar, mas na segunda de manhã, quando voltava, não tinha garantido o lugar de voltar. Você tinha que entrar na fila, era o único ônibus que tinha que ia para Montes Claros, o único. Não tinha esse negócio de táxi, os que tinha era muito caro, então você tinha que ir para a fila para o ponto de ônibus e torcer para ter um lugar. Quantas vezes? Eu viajei 100 quilômetros em pé. Aí uma alma caridosa lá deixava pelo menos a pastora sentar com os meninos, né? Mas o longo em pé, 100 quilômetros, né? E então eu recebi, depois de algum tempo, depois de um ano, né, trabalhando nesse local, eu recebi algumas coisas, alguns convites, e eu já citei isso aqui, vou falar porque Deus quer falar, não sei com quem. Quando eu cheguei aqui, eu disse algo para uma turma de jovens que nós tínhamos. Eu disse para eles que a cultura da região, a cultura dos jovens era um pouco diferente do norte de Minas. No norte de Minas, não hoje, mas há 15, 20 anos atrás, a gente tinha que trabalhar muito com os jovens a questão de, depois de formar o colegial, fazer uma faculdade, ingressar numa faculdade. Eram poucos que tinham a visão de que precisavam fazer um curso universitário. A maioria, né, nunca teve ninguém na família com um diploma de um curso universitário. E aqui, quando nós chegamos, havia uma diferença. Os jovens haviam uma visão já aberta de se estudar, de formar um colegial, né? Mas em compensação também há um certo comodismo, um certo medo para o chamado ministerial. Nossa igreja já está aqui nessa cidade há 14 anos. 14 anos. Quantas pessoas? Quantos jovens, quantas crianças nasceram, quantas jovens, quantas pessoas, né? Nós nunca tivemos um pastor, nunca tivemos uma pastora que saiu, um evangelista, um missionário, porque às vezes a visão é muito de se qualificar profissionalmente, mas esquece, deixa de lado o chamado para outras coisas, né? Estou contando o meu chamado para você. Não estou dizendo que Deus está te chamando para ser um pastor, para ser uma pastora, para sair fora de Conceição das Alagoas, ou para ser um pastor aqui dentro. Estou contando o meu chamado, porque Deus quer falar com você a importância de você se posicionar e romper os medos, e romper com a omissão. E então, voltando à história, né? Passando
dificuldade financeira. Eu recordo que quando eu comecei o seminário, eu estava um dia andando no centro de Montes Claros procurando serviço, né? E então eu encontrei um amigo, né? Era casado com uma amiga da pastora. Então, mas eu tinha um chamado, eu estava me preparando. Outra ocasião, né? O tio da pastora, o bispo Hélio, trabalhava na montadora Fiat, né? Uma montadora estrangeira, e lá só entrava na época pessoas que eram indicadas por alguém que já estava trabalhando lá. A pessoa fazia uma carta de apresentação, né? E aí ele conversou logo e disse: não, eu te dou a carta, você chega com a carta de apresentação, você vai ser logo fichado e vai trabalhar na montadora. Mas eu me lembrei do meu chamado, eu me lembrei da palavra que o pastor me deu lá depois daquele almoço: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou deixar? Eu estou me preparando para atender o chamado, né? E aí passou-se mais uma oportunidade. O bispo Hélio, quando deixou a Fiat, né, no ano de 2010 para 2011, ele era engenheiro de produção na Fiat. Depois, quando eu já estava no terceiro para o quarto ano do seminário, então trabalhando ali na escolinha de futebol, uma determinada pessoa de Belo Horizonte me disse assim, né? Lembro como hoje, lá em Belo Horizonte, ele conversando comigo, ele disse: olha, se você quiser, eu arrumo para você trabalhar lá em Brasília. Tem um grupo de investidores lá, trabalhando lá com a escolinha de futebol, mandando o jogador para o exterior, e o seu trabalho é excelente. Se você não quiser ir para Brasília, eu arrumo outros clubes aqui para você trabalhar, né? Na região de Belo Horizonte, todos profissionais. E eu lembrava do meu chamado. Eu tenho chamado, eu estou no quarto ano do seminário, já estou pastoreando a igreja, já tem um povo que me espera lá todo sábado e domingo. Eu bato para valer neles, mas eles me esperam. Não sei se é porque eles me amam ou se é porque só tem eu e eles me suportam, né? Então, eu abandonei isso. Eu estava lembrando disso, né? Nunca cobrei Deus nada, porque Deus não é obrigado a me dar nada. Mas o Senhor me fez lembrar dos apóstolos, quando eles perguntaram para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo. Às vezes a gente passa desapercebido, a gente não presta atenção no chamado dos apóstolos, no chamado daqueles homens, no chamado daquelas pessoas. Eles tinham uma vida, eles tinham toda uma situação. Eles não estavam soltos, eles não estavam largados. Eles tinham uma vida profissional, alguns deles eram casados, tinham família. E agora eles foram chamados, e durante 3 anos eles passam, 3 anos e meio mais ou menos, eles passam longe de casa, abandonam o serviço, abandonam tudo, por causa de um chamado. E aí eles perguntaram para Jesus: nós deixamos tudo por tua causa. E Jesus disse: olha, Deus vai abençoar vocês, Deus vai abençoar na glória da eternidade, e vai abençoar vocês aqui também. Então, essa é uma breve história do meu chamado, da minha vida, né? Coisas assim, nunca fui apegado à questão financeira, mas já passei muita dificuldade. Então, quando você vê algumas possibilidades de você ter uma condição financeira, né? Porque se eu tivesse entrado no corpo de bombeiros, eu estava hoje quase aposentado. E eu tenho certeza que eu não aposentaria com menos da patente de tenente. O tenente hoje ganha cerca de 13, 15 mil reais. E quando entra para a reserva, continua com o mesmo vencimento.
em outros lugares, mas eu nunca fiquei lamentando essas coisas. Estou contando para vocês aqui porque Deus mandou contar. Vocês já ouviram isso em outras pregações? Porque Deus mandou contar, porque foi o meu chamado. Não teve nada espetacular. Eu fui atender um chamado, uma ordem do texto bíblico, sem ter nada, sem saber o que iria acontecer. Não tinha dinheiro para comprar um picolé, não tinha dinheiro para tirar um xerox das matérias. Eu vim adquirir livros, irmãos, depois que eu me formei. Depois que eu me formei no seminário. Pela graça e misericórdia do Senhor, o pastor Albertino Teixeira de Toledo, lá da Igreja Batista Missionária de Pirapora, resolveu implantar um curso teológico na igreja, e ele me convidou, e eu fiquei 5 anos lá. Não, 4 anos. Formamos mais de 40 alunos lá no curso de teologia, e foi com a oferta que eu recebia lá que eu ia comprando os livros. No mês que vem eu ia dar aula sobre o Espírito Santo. Eu não tinha um livro sobre o Espírito Santo. Eu comprava o livro para estudar ali, para poder dar aula. Então foi a maneira que eu fui tendo, né? Eu não tive recursos para estudar já com os melhores livros, mas foi um chamado, e eu queria me preparar para o chamado. Quando Deus disse: Wellington, eis-me aqui, estou aqui. Não foi assim com o profeta Isaías? Um dia Isaías entra no templo, estava vivendo um momento muito difícil na nação. O rei Uzias havia morrido, e pela citação que se faz do rei Uzias, era uma pessoa que tinha um carisma muito grande, que tinha uma influência muito grande, e as pessoas ficaram muito sentidas com a morte dele. E ali ele tem uma visão, o céu se abre, ele tem uma visão de Jesus sentado à direita de Deus, ele tem uma visão de Jesus e um chamado, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não disse: envia o outro, envia o fulano que vai chegar depois. Não. E aí, né, eu deixei essas coisas profissionalmente, que poderia me dar condição financeira, de criar os meninos melhor financeiramente. Quantas dificuldades nós passamos, né, por viver do ministério. E eu fui pastorear. E ali depois fui em 97, mudei para lá em 99, né, para a cidade de Trás Poções, para pastorear um rebanho, pastorear um povo. Eu me recordo que no dia, se não me engano, bem próximo da inauguração da igreja, ou já tinha inaugurado, ou foi no dia da inauguração, não lembro, eu sei que foi próximo, meu pai faleceu. Meu pai estava morando no sul de Minas, e eu recebi a notícia que meu pai faleceu, era mais ou menos 22h30 do sábado. Havia mais ou menos 6 anos que eu não falava com meu pai, mas poucos meses antes dele falecer, Deus colocou no meu coração que eu tinha que entrar em contato com meu pai, que eu tinha que localizar o meu pai. Hoje é fácil localizar uma pessoa, não é? Com esse tanto de recursos que tinha, mas há 10, há 11, 12 anos atrás, não era fácil. E aí eu me lembrei que eu consegui um telefone de um posto telefônico da cidade. Antigamente tinha isso, né? Você ligava para o posto telefone, não é isso, velho? Ligava: quer falar com Vera? Fala com ela que daqui a meia hora vai dar um recado, por favor. E era assim. Alguém saía, né, dando um recado: olha, Vera, ligaram para o seu fulano, está falando aqui, meia hora vai te ligar, né? E aí eu liguei. Não, eu liguei para a operadora, era a Telemar, e eu disse: olha,
Eu tinha um endereço, mais ou menos, da cidade. Eu tinha o nome da cidade, mais ou menos o endereço. Eu falei assim, olha, eu estou procurando uma pessoa que está morando na cidade X, era Extrema o nome da cidade. Eu preciso de um endereço, de um telefone, de uma pessoa que mora na rua tal, porque eu quero localizar meu pai. E a atendente me deu. Aí eu liguei. Agora é cara de pau. Liguei para a pessoa. Expliquei para ela quem eu era e quem eu estava procurando. Ele mora aqui perto, mora 4 casas aqui depois de casa. Eu chamei lá. Eu conversei com ele, marcamos que em dezembro ou em janeiro ele ia lá para casa, para conhecer Sara, conhecer o Adriel. E então acertamos tudo, mas quando foi em dezembro, num sábado ele teve trombose, a coisa evoluiu e ele faleceu, era 22h30. E eu não tinha como sair da onde eu estava para poder ir no velório, enterrar o meu pai. Eu sempre fui o filho mais velho. Os meus outros 3 irmãos, faleceram, e as outras 2 meninas, elas ficaram, quando meu pai divorciou e deixou a gente, elas ficaram muito feridas, ficaram muito magoadas, então eles quase não ligavam para ele, E eu me converti, então tinha que fazer diferente, E eu não pude ir. Então foi um dia difícil, porque no outro dia eu estava na igreja ensinando, pregando, e o meu pai era para ser enterrado, para ser velado, Por quê? Porque eu sou melhor que ninguém, não. Eu até tentei ir, mas não tinha condição. Não tinha dinheiro para pagar táxi. O povo da igreja quase que não tinha carro, e tinha carro. Telefone não tinha. Estava começando o celular, aqueles bichão da Nokia, com antenona, Era bom que a bateria durava muito tempo, Igual essas coisas de olho aí, a bateria acaba rapidamente. Mas estou dizendo isso para você, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou, mas eu vou esperar, mas tem fulano, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para você. Não fique agarrado no seu chamado por causa do seu filho, por causa do seu marido, por causa da sua esposa. É preciso se posicionar. É preciso se posicionar. Então, Deus chamou Adão. Aonde estava Adão? Porque Deus esperava que Adão se posicionasse, que Adão não se omitisse, que Adão não tivesse medo. Meu querido, minha querida, Deus está te chamando para um posicionamento. É tempo de se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Às vezes a gente vê pessoas dando testemunho, ou às vezes a gente vê igrejas realizando coisas, e a gente acha muito bacana, a gente acha muito maravilhoso, espetacular, mas Deus nos chamou para a gente realizar coisas. Jesus disse, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Maiores. Jesus nos chamou para ir para fora. Os anjos queriam ter o privilégio de sair para fora, de pregar, de evangelizar, mas o Senhor disse, não, esse privilégio é para eles, é para Maria Luísa, é para Mariana, é para Maria Clara, Lindinha, é para Daiane, Érico, Wendel, Quitéria, é para nós, Jaron, Edna, Vera, é para nós. É o chamado de Deus para nós, mas nós vamos romper com os medos. Nós precisamos romper com a indiferença, porque às vezes a gente fica indiferente. Deus está falando, Deus está martelando, Deus está cobrando, e a gente fica indiferente. A gente não dá um passo para começar nada, a gente não dá um passo para fazer, e Deus está chamando. É preciso se posicionar, irmãos. Deus nos chama para um posicionamento. Deus nos chama, Deus nos cobra, é hora de se posicionar.
Tenho certeza que Deus tem falado com você, ou que Deus já falou, ou que está falando com você, ou que falou ao longo desse ano de 2021. Então é hora de se posicionar. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você tem e o que não tem. Deus sabe o que você vai passar. Deus sabe, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Não é a música que nós cantamos, não é a letra que nós cantamos. Mas é preciso se posicionar e dizer: Senhor, eu estou aqui. É para fazer o quê? É para ir para onde? É para fazer o quê? Nem volta a dizer que não estou compartilhando o meu chamado para que estimule a você a ir, não, mas para que estimule você a fazer. Aonde eu não sei. Talvez o seu chamado para você fora daqui, ou talvez o seu chamado é aqui na igreja, é aqui na cidade, é sair lá para fora. Nós temos realidades, irmãos, nós temos necessidades. Eu me lembro que quando os meninos foram evangelizar lá no Rio de Janeiro, foram evangelizar nas Olimpíadas, voltou todo motivado, todo empolgado, isso é normal. Mas eu disse para eles: olha, tem uma realidade aqui fora também, tem pessoas aqui fora também que precisam. Não é só no Rio de Janeiro ou nas grandes favelas. Nós temos bairros aqui que você sabe muito bem que impera a prática do mal, impera, o diabo ainda reina de muitas coisas, precisam. E Deus tem abençoado a nossa cidade, irmãos. Um dia desses, dando treinamento aqui para os servos, eu levantei um questionamento, não que eu estava me posicionando contra isso, ou achando errado, mas não de maneira nenhuma. E depois, recentemente, a semana passada, eu conversei com os pastores, e Deus me fez lembrar que o que estamos vivendo é bênção de Deus, é resultado de oração. Não estou dizendo que é da minha oração, ou só da sua, é a oração do povo de Deus. Mas eu sei que toda a primeira semana do mês, há 10 anos, que aqui a gente ora pela cidade. A gente ora para Deus abençoar a cidade. E Deus tem abençoado, irmãos. Deus tem abençoado. Nós temos aqui franquias, que são franquias a nível nacional. O Chiquinho é uma franquia. O Cacau Show é uma franquia que está entre as 10 maiores franquias do país. Tem o Açaí que chegou agora, que é uma franquia. Nós vamos receber uma loja, uma unidade das lojas americanas. Eu vou lá tirar foto e postar. Não sou de fazer isso não. Eu conheço mais de 40 cidades no norte de Minas, um punhado no Vale de Jequitinhonha. Não tem nenhuma cidade dessas com menos de 100 mil habitantes que tem uma loja americana fora do shopping. Tem lojas, tem cidades acima de 50 mil, que são cidades turísticas, que tem no shopping. Não tem shopping lá, não tem. Mas nós vamos ter uma loja americana. Não estou fazendo propaganda da loja americana não, vai. Hoje eu até comprei um negócio lá que eu estava precisando, mas não é propaganda não. Mas Deus tem abençoado, irmãos. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Puxa na sua memória aí as cidades que você já morou, os amigos que você tem, pergunta aí: vocês têm loja americana aí? Quantas franquias vocês têm aí? Porque é franquia. Franquia para entrar numa cidade não é fácil não, irmãos. Uma franquia da Cacau Show hoje, eu não sei, mas não é menos de 150, 200 mil reais para ter uma franquia. Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido as nossas orações. Deus tem abençoado a cidade. Nós, pastores, estamos no desafio agora é saber por que Deus está abençoando a cidade e os crentes não estão abençoando. As igrejas estão tudo pobre. Não tem gente próspera, rica financeiramente dentro da igreja. Os que têm um dizimo. Nós temos acho que 16, 17 igrejas aqui na cidade. A maioria paga aluguel. E faz isso aqui para poder pagar aluguel no final do mês. Não tem sede própria, não tem tempo próprio.
Tem alguma coisa acontecendo, não é verdade? Porque está prosperando na cidade, o dinheiro está lá fora. Por que o povo nosso não está enriquecendo, não está prosperando? Né? E digo nosso, não é só da Igreja Batista Nova Vida, nós temos irmãos aqui que têm abençoado, têm prosperado. Até conversado com a pastora, que esses irmãos precisam dar testemunho, precisa falar mais abertamente, né? Mas de uma forma geral, irmãos, eu reuni com 10 pastores e perguntei: tem alguém rico na sua igreja? Gente próspera, gente rica. Gente rica que chega assim, pastor, mas gente, estou precisando levantar hoje 10 mil reais. O irmão já levanta lá, eu sou o primeiro, está 10 mil. Tem gente assim, tem igreja assim, eu já vi pessoas assim, né? Aí eu disse para eles: vocês têm? Aí, dos 10, um falou assim: eu tenho um que tem dinheiro na igreja, que é rico, mas não dizima. Eu também lembrei, né, que guardado as proporções a gente tem, né? Não dizima aqui na igreja. Eu não, gente, nós temos que orar. Como é que uma cidade tão abençoada como essa tem uma franquia do Chiquinho, uma franquia da Cacau Show, uma franquia do Açaí que inaugurou ali, né? Amazônia, né? Então está precisando ajustar o horário, porque estão trabalhando muito pouco. Para abrir de 5 horas da tarde, fechando 10 horas, tem que abrir o dia todo. Né? Ainda mais uma cidade pequena como essa, tem que bombar o açaí ali o tempo todo, né? E atender mais rápido. Aí se alguém for amigo dos donos aí, já conversa lá: ó, o atendimento seu está precisando dar uma melhoradinha, né? O tempo de espera está muito longo. E Deus está abençoando. Um dia desses eu entrei numa farmácia. Nos 10 anos que eu estou aqui, foi a segunda vez que eu entrei nessa farmácia. E aí eu estava esperando lá para comprar um remédio. Aí eu comecei, não sei porquê, a contar os funcionários da farmácia. Eu contei 13. 13 funcionários. 13. E aí você multiplica pelo número de farmácia que tem na cidade, porque tem farmácia, não é verdade? É igual ótica. Ainda até vai inaugurar uma ali. Tem uma farmácia na esquina onde era os a gente sabe, né? Vai inaugurar também. 13 funcionários. Eu, por exemplo, eu estou vendo coisa, eu vou contar de novo. Eu contei 3 vezes. 13. Mas eu não estou dizendo que isso é errado. Não entenda. Eu estou dizendo que Deus tem escutado as nossas orações. Porque Ele é o Senhor das coisas. Ele é o Senhor do chamado. Ele chama, Ele capacita, Ele chama, Ele dá os recursos, mas a gente precisa deixar o medo de lado, deixar a indiferença de lado, e se posicionar, se preparar, dizer: eis-me aqui, Senhor. Não sei para onde eu vou, eu não sabia, irmãos. Eu comecei no seminário teológico, eu não sabia, eu não tinha vontade, eu não sabia, eu não queria ser pastor, eu queria estar preparado. Eu queria estar preparado, porque Deus me chamou, e eu acreditei na palavra profética que o meu pastor me deu, que Deus estava falando através dele. E todas as circunstâncias, todas as vezes que eu passei dificuldades na minha vida, e foram muitas na área ministerial, eu me lembrava do chamado. E eu me lembrava de uma música do Logos, do grupo Logos, que marcou a minha conversão: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Deus te escolheu, irmãos. Deus te escolheu. Dentre muitas pessoas, Deus te escolheu. Você já parou para pensar isso? Quantas pessoas você estudou com elas? Da primeira série até o colegial. Você lembra mais ou menos? Quantas dessas hoje são cristãs, são evangélicas, são crentes? Quantas colegas, né? Ou quantas pessoas trabalhou com você conviveu no bairro, na rua, e elas não se converteram, e você se converteu? Deus te chamou.
Há um chamado para você, um chamado para fora, um chamado para se posicionar. Vença os medos, vença a indiferença, e não faça como Adão, que se escondeu. Quando Deus disse para ele: onde estás? Deus nos cobra posicionamento. Deus nos cobra posicionamento. Quantas mulheres o esposo não se converteu ainda porque elas não se posicionaram? Ou vice-versa. Às vezes o chamado é para dentro de casa, é para se posicionar lá dentro de casa, para se posicionar com os meninos, posicionar com o esposo, posicionar com a família. Então Deus tem um chamado. A gente precisa se posicionar. É dizer: Senhor, estou aqui. Deus esperava, ou melhor dizer, eu vou dizer que Deus esperava, né? Porque dá a entender que Deus não tinha conhecimento das coisas. Deus tem conhecimento, mas a frase que Deus usa, onde estás, é porque Adão deveria ter tido um posicionamento, mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado, ele deveria ser posicionado. Senhor, eu estou aqui, eu falei, me perdoa, tenha misericórdia. Então, o posicionamento espiritual a gente precisa ter. A gente precisa ter esse posicionamento em tudo. Eu preciso me posicionar como servo, eu preciso me posicionar como crente, eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar indo com a turma, seguindo o fluxo. Não, eu tenho que me posicionar. Um Deus nos chama para o posicionamento, porque Ele tem nos chamado para fora. Amém? Vamos cantar e adorar ao Senhor. Você pode fechar sua Bíblia. Convido a rede de louvor para vir à frente. Nós vamos adorar, nós vamos cantar, nós vamos orar. Porque uma palavra dessa nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de nos posicionar, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Eu sei que Deus tem ministrado, eu sei que Deus tem falado. Às vezes há assuntos que Deus nos faz trazer, há assuntos que Deus nos coloca para ministrar, porque Ele quer trazer algo mais para a igreja, que Ele quer confirmar algo mais para a igreja. Então nós vamos orar ao Senhor, nós vamos adorar, cantar, e você vai poder se posicionar diante de Deus. E se for o medo, se for a indiferença que está te atrapalhando, que você possa se posicionar e pedir: Deus, tenha misericórdia, me cure dos meus medos, me liberte dos meus medos. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Fale com Deus agora. Queremos que você ore.